Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vejo o Jairo aqui e vou falar de um assunto que ele vai olhar os slides assim, mais do mesmo, né? Mas talvez o motivo pelo qual esse assunto foi levantado foi até uma forma de reclamação, entre aspas, minha, em relação ao programa do Congresso que está às portas aí, né? Que vai ser semana que vem. Porque eu revi toda a programação da parte de infecção, não tem uma fala sobre imunodeprimido e infecção. Não tem uma fala. Então, eu fico pensando assim, há 20 e poucos anos atrás, que a gente começou, o transplante em Curitiba começou a crescer e começaram a aparecer essas novas enfermidades, porque era tudo coisa que a gente não conhecia, né? Quando eu comecei a trabalhar no transplante em 1990, né? Já se vão lá 34 anos, eu cheguei a uma altura para o doutor Pasquini e disse: eu não sei o que é isso. Essa não é uma pneumologia que eu conheço, não é? No 10º e 11º andar tem uma pneumologia. Aqui no 14º andar, que era o transplante, é outra pneumologia. Eu tenho que ir lá ver o que é isso. E foi o motivo que eu fui para os Estados Unidos para ver, para começar a aprender alguma coisa de imunodepressão e infecção. Então, passados todos esses anos, você abre um programa do Congresso Nacional e não tem uma fala. Outra coisa, nesta época, o único serviço de transplante de medula óssea onde está concentrada a grande maioria dos pacientes deste grupo, só tinha Curitiba. Hoje tem 20 centros de transplante, só Curitiba deve ter uns 4 lugares que faz transplante de medula óssea. Então, você não tem discussão sobre isso no Congresso Nacional. Então, eu fiz um comentário, e acho que talvez foi isso que motivou a gente voltar a conversar um pouquinho, pelo menos entre nós, né, sobre esse assunto. Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço, e como vejo cabeças novas aqui, né, talvez sirva para vocês. Para o Jairo vai ser mais do mesmo, para a Leda, talvez, o pessoal aí. Muito bem. Só recordando, então, aonde que nós encontramos imunodeficiência, e o Dante vai falar um pouquinho do HIV positivo também, mas a minha fala basicamente se refere ao HIV negativo. Então, pacientes com neoplasia, linfoma e que sofrem a quimioterapia, obviamente nós vamos ter alterações da imunidade. Pacientes que o transplante de órgão sólido, o transplante de medula óssea, que é onde tem o centro de todo o trabalho que a gente tem estudado durante todos esses anos. Imunodeficiência combinada severa, vou falar, tem uma parte final da nossa fala, vai ser especificamente sobre isso, de um detalhe que acontece nesse grupo de pacientes. Biológicos cada vez mais usados, imunossupressores, corticoide cada vez mais usado, né? Então, sempre interferindo na imunidade dos pacientes. E uma miscelânea, diabetes e álcool, que são outras situações que também costumam deprimir o sistema imunológico. Quando a gente vai falar sobre esse tipo de doente, o que interessa para o pneumologista que vai estar na linha na frente do doente é como é que eu vou fazer o diagnóstico. É um desafio muito grande. Nós vamos ver, e por isso, esse casamento da minha fala com a do Dante, a importância da tomografia, da radiografia, especialmente da tomografia. Mas nós temos que fazer um diagnóstico. Nós vamos partir, provavelmente, do caso clínico, da parte clínica, mas muitas vezes tem muito pouca sintomatologia. É febre, pouca de dispneia. Então, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Então, alguns dados dessa avaliação que eu acho que são importantes. A avaliação tem que ser agressiva para identificar a etiologia. O tempo aqui é essencial. Como os cardiologistas falam que tempo é vida, aqui também tempo é vida. Se você não fizer o diagnóstico precoce, nós vamos perder o doente, porque ele está imunologicamente deficiente. A demora tem como consequência um aumento significativo da mortalidade. Checar fatores de risco. Quando nós chegarmos lá na frente nos doentes portadores de infecção fúngica, o que eu tenho que estar lembrando? Quanto é que estão os granulócitos, quanto é que está a contagem, a neutropenia, se tem lesão oral, se está usando cateter, o que está acontecendo? Então, fatores de risco para
aquele tipo de infecção. Broncoscopia permite uma identificação ou exclusão da infecção, especialmente a tomografia permite a identificação de lesões não vistas ao raio-x, isso é extremamente importante. Situações específicas, como a galactomanana e o beta-D-glucan, têm um valor preditivo negativo muito importante. Às vezes você não identifica, mas você, se pelo menos eu sei que não é fungo. Se você tem isso negativo, eu posso excluir essa possibilidade também. E a aspiração com agulha fina tem mostrado boa positividade nesses casos. Não vou entrar em detalhes, porque essa é a fala do Dante, mas só quero pontuar assim, a importância do tipo de lesão que nós vamos encontrar. Lá atrás, assim, puxando o foco bem para trás. Se a lesão é difusa ou a lesão é nodular. Isso já dá uma certa pista, não vou entrar depois na sequência, nós vamos ver todos esses patógenos, mas então dá uma pista inicial se a lesão é difusa ou a lesão é nodular, isso é importante. Esse é o slide que eu vou voltar, meu último slide vai ser esse de novo, vai ser vou levantar a bola para o Dante fazer o gol, né? Mas esse slide, acho, é um slide que eu descobri recentemente, mas que eu acho extremamente importante, falando de novo dos tipos de lesões. Então, veja, se você tem uma lesão nodular, veja que se vocês guardarem, principalmente o pessoal mais jovem, guardar esse slide até merece ser fotografado, eu diria. Se você guardar esse slide, ganhamos o dia, né? Então, se você tem uma lesão nodular, e aqui nós temos uma lesão nodular, você vai pensar em pneumonia, aspergilose, endocardiose, mucormicose. E aqui já tem como eu vou investigar. Eu não vou entrar em detalhes, porque depois eu vou ter casos clínicos que a gente vai voltar nisso. Se a lesão é de um espessamento septal, como está mostrando aqui, é uma pneumonia atípica. Se você tem cavitação, como nós estamos vendo aqui, micobactéria, histoplasma, pneumonia por Staphylococcus aureus. E como é que eu vou investigar esse tipo de lesão? Se você tem o nódulo escavado, como nós temos aqui, pneumonia bacteriana, mucormicose, endocardiose, actinomicose, aspergilose. Como é que eu vou investigar? Vou fazer PCR, vou fazer o beta-D-glucan, vou fazer o galactomanano, vou fazer PCR para aspergilos. Se você tem uma consolidação, e aqui está bonitinha, com broncograma aéreo, né, doutor Dante? Nós vamos ter pneumonia bacteriana, vamos ter aspergilose, e como que nós vamos investigar? Se eu tenho um derrame pleural, eu tenho pneumonia bacteriana e tuberculose. Como é que nós vamos investigar essa situação? Se eu tenho uma lesão de vidro fosco, como está mostrado aqui, pneumociste carine, pneumonia viral e pneumonia atípica. Então, é uma maneira, achei uma maneira bem legal, bem didática, eu diria assim, se a gente conseguir guardar isso na cabeça, que tipo de lesão eu vou ter naquele paciente, eu tenho, então, os possíveis agentes causais e como é que eu vou fazer a investigação. Tá? E outro slide que achei interessante, que também faz um resumo de tudo que nós estamos conversando aqui, é esse aqui. Que tipo de alteração imunológica nós podemos ter? De linfócito T, de linfócito B ou de queda absoluta dos neutrófilos? Então, começando pela célula T. Então, eu tenho um tipo de alteração imunológica que ocorre como? Transplante por ter órgão sólido, vários tipos de leucemias ou quimioterapia por várias drogas, como fludarabina, ibrutinib, etc. Então, isso interfere na célula T. E o que nós vamos ter? Germes oportunistas, pneumocistes, criptococo, micoplasma, toxoplasma. Então, célula T é aquela célula que nos defende, né? O exemplo clássico é a tuberculose, né? Como é que o bacilo se vê livre? Quando o linfócito cai. Por que o paciente com HIV tem muita tuberculose? Porque o guardião, o sentinela que está lá prendendo o micobacterium tuberculose da sua forma latente é o linfócito T. A hora que o linfócito T cai, o bacilo se vê, opa, não tem guarda aqui, começam a me multiplicar, faz uma reativação endógena e por isso aparece a tuberculose. Então, esse é um tipo de queda imunológica da célula T. A célula B, que é a fabricadora de anticorpos, todos nós sabemos, então, determina uma hipogama-globulinemia. Quando ocorre isso? Das alterações de baço, né? Se você tem esplenectomia, uma forma de asplenismo, alterações do complemento, aqui
Imunodeficiência comum variável, que nós vamos ver um detalhe bastante específico sobre isso, né? Uso aqui de rituximab e o mieloma. Particularmente, aqueles que me conhecem mais intimamente sabem que eu perdi minha mulher por causa disso aqui. Uso de anos e anos de rituximab, não conseguia fazer anticorpo, o dia que veio o Covid, não tinha anticorpo, acabou. Então, o que nós temos? Uma alteração celular do tipo B, as situações que determinam essa alteração do linfócito B, e o que acontece? Principalmente pneumonia bacteriana streptococo, onde ocorre a opsonização, é no baço. Se você não tem baço, você não tem opsonização, streptococo é o primeiro. Mas a meningite e influenza também estão nesse grupo. E, por último, quando você tem queda de neutrófilo, onde o representante maior é o transplante de medula óssea. Algumas situações nós vamos ver aqui, que eu vou dar alguns exemplos práticos. O que você tem? Paciente no dia tal, pós-transplante, com 10 células, 10 neutrófilos. Então, você tem uma situação de neutropenia extrema, né? Nenhuma situação o indivíduo fica 20, 30 dias com 100 leucócitos, né? Então, nessas circunstâncias, estão aqui transplante, leucemia, mielodisplasia, neutropenia em si, transplante e uso de drogas. Você tem, então, asperges, micoplasma, nocardia, vírus, etc. Então, esse é um outro slide interessante que mostra assim, aonde está a alteração imunológica, quais são os elementos e quais são as situações que determinam essa queda imunológica e quais os agentes que podem aparecer. Se nós guardarmos os jovens aí, guardarmos esses dois slides, dá para ganhar o dia. Muito bem. Então, aqui um pequeno resumo da atividade do médico, do pneumologista ou do intensivista. Queria fazer um levantamento não, um dado extremamente importante que motivou também aquele meu comentário. Lendo vários artigos, existe relato em vários desses artigos de que de cada 100 pacientes que entram numa UTI com insuficiência respiratória por infecção, 1/3 são imunodeficientes. 1/3 desses pacientes que chegam a uma insuficiência respiratória por doença infecciosa têm algum motivo imunológico para estar lá. Então, este é um assunto importante. Se você tem 30% de doente grave dentro de uma UTI, eles são imunologicamente deficientes, esse é um tema extremamente importante, né? Como é que se investiga isso? Então, quando eu penso em bactéria, o seu slide aqui leva a gente a raciocinar. O que eu faço? Eu tenho chance de fazer diagnóstico pelo sangue, pelo escaro, pelo lavado broncoalveolar. O que eu peço? Hemocultura, granzil, direto, cultura. Coisas básicas que todos fazemos no nosso dia. Mas se eu tenho vírus, aspirado de nasofaringe, hoje, o famoso painel viral, né? Todos nós no dia a dia estamos fazendo isso. Eu digo até que é uma melhoria da nossa prática diária do pós-Covid. Quem de nós... Essa semana eu já fiz, que passou, pelo menos 3 ou 4 tipos de vírus, como todos vocês, com certeza, de vírus diferentes, né? Adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, influenza, Covid. Todo dia nós podemos... Pardal viral, né? Então, nós temos jeito de fazer diagnóstico, né? Um parêntese histórico, todo velho fala isso, né? Quando voltei de Seattle, não existia laboratório de vírus em Curitiba, muito menos no HC, onde você tinha o transplante, onde você tinha que fazer diagnóstico de vírus. Então, uma das coisas que eu passei para o Dr. Pasquim foi assim, temos que ter laboratório de vírus. E ele pegou a doutora Sônia Raboni, e hoje, uma das grandes especialistas em vírus do Brasil, né? E montou-se o laboratório de vírus, já era da direção do hospital, ele lembra muito bem disso, montou-se o primeiro laboratório de vírus no Hospital de Clínicas. Então, começou-se a descobrir, achar vírus. Antes a gente
mais ou menos como muitas vezes a gente fez da vida, dá um tapinha nas costas e diz assim, o senhor está com uma virose, né? Isso é ignorância médica, né? Eu digo para os doentes hoje, isso é ignorância. Hoje nós temos que dizer, o senhor está com um adenovírus. É um vírus bobo, eu não vou me preocupar. Ou o senhor está com H1N1, H1N1 eu vou me preocupar. Ou o senhor está com Covid, eu vou me preocupar um pouquinho mais. Então, nós temos, através do aspirado nasal, lavado, sangue, várias circunstâncias, fazer antigenemia, fazer chalvaia, culturas virais, etc. Como eu vejo de novo as cabecinhas jovens na sala, eu pergunto se alguém sabe o que é chalvaia. Não, o doutor disse que não. Então, como faz bastante tempo isso, e até hoje nós não temos quase isso, o chalvaia é uma forma de cultura. Vou te dar uma ideia. Pega uma lente de contato, dessas que a gente põe no olho, faz um revestimento de tecido vivo, então você tem que ter cultura de tecido vivo em cima daquela lente de contato. Então você tem isso lá dentro do teu laboratório. Vou lá, faço o lavado broncoalveolar, faço aspirado e jogo o possível vírus em cima da lente de contato. Em 24 horas ele cresce e se multiplica dentro daquela célula e você tem resultado. Então, um diagnóstico de certeza de uma infecção viral através de uma cultura em 24 horas. Isso é fantástico, né? É um método extremamente avançado. E pela dificuldade de manter essa cultura, é que a gente quase não tem isso dentro no nosso meio, né? Mas é extremamente importante a cultura através do Chalvai. E fungo, de novo, lavado, escarro induzido, punção por agulha fina, né, lesões nodulares, né, como o Dante vai mostrar, e eu vou botar também uma imagem. Galactobanana e beta-D-glucano são duas situações, uma um pouquinho superior à outra, mas ambos têm um valor preditivo negativo, como eu falei, bastante importante. Então, vamos a algumas coisas práticas, senão começa a dar sono, certo? Sempre que estou sentado aí, começa muita coisa, parece que começa a dar sono. Então, vamos falar de doente, que é o que nós sabemos fazer. 5 anos, feminina, portadora de anemia de Fanconi, encontra-se no dia mais 5 de um transplante de medula óssea, de sangue de cordão umbilical, perdão, inicia com febre, calafrio e tosse seca. Só tem isso, febre, calafrio, tosse seca. Normotensa, taquipneica, taquicárdica, taquipneica, saturando 94, mucosite discreta, ausculta pulmonar absolutamente normal. 8 de hemoglobina, 100 leucócitos, 3 segmentados. Raio-X normal. E daí? O que nós temos aí? Neutropenia febril. Não tem um lugar onde o raio-X é normal, não tem um lugar onde eu vou procurar o agente causal. Então, eu tenho que agir nessa situação antes que eu perca o paciente. Então, essa é uma situação de infecção em que muitas vezes não existe a demonstração de onde é que está a lesão, qual é o tipo de lesão, para ir buscar. Então, o que tem de importância em relação a isso? De importância tem. A hemocultura é obrigatória, mas veja, a positividade máxima é de 30%. Lavado broncoalveolar, positividade baixa em raio-x de tórax e tomografia normais, e é inferior à biópsia a céu aberto. Então, a realização de lavado aqui nem sempre está indicado, porque ele é muito baixo, a resolução. Tomografia de alta resolução com raio-x de tórax normal. Todos os pacientes devem fazer 50% de melhora do rendimento e ganho de 5 dias na identificação da lesão. Uma coisa é neutropenia febril, mas alguma coisa vai aparecer. Então, veja a importância da tomografia no ganho, porque aqui tempo é vida. Né? Nesse caso, tratamento empírico, cefalosporina, vanco, associa, cada situação é uma, mas importante é essa cobertura importante. Então, existirão situações em que você não tem como identificar o agente e você identifica isso como neutropenia febril. Outro caso. 29 anos, masculino, 63º dia pós-transplante, vem à consulta por tosse seca, dispneia e febre. Normotenso, taquipneico, taquicárdio, 38,7, crepitantes de base bilateralmente. Opa, já temos um dado clínico importante para nós.
Hemoglobina D10, já temos 2.100 leucócitos, plaqueta ainda 33.000, uma saturação de 88 em ar ambiente. Então, temos uma situação aí. Raio-X e tomografia, aparece isso. O que nós temos? O doutor Dante depois vai dar mais detalhes, um infiltrado intersticial, né? Uma lesão bilateral extremamente significativo, para ser dessaturado, febril, taquipneico. O que eu faço? Antigenemia, lavado broncoalveolar, PCR em tempo real. Na pesquisa de quê? Citomegalovírus, essencialmente. Antigenemia é positiva, é isso aqui, que é a positividade. Ela é dada como positiva a partir de 3 células de 50.000 leucócitos examinados. Positiva 10 dias antes das culturas. Então, é um vírus, é uma situação rápida, que nos ajuda bastante. Antes de você ter cultura, você já tem antigenemia positiva e já começa o tratamento, né? Valor, tratamento precoce em pacientes de alto risco. Lavado broncoalveolar. Se olharem lá do fundo, parece uma coruja. É assim mesmo que é descrito como lesão em cara de coruja, né? Então, essa é a citologia que aparece. Você pode usar imunofluorescência, cultura viral de rotina, cultura de Schellwein e PCR também. Na minha passagem lá para o Fred Hutchinson, em Seattle, o Schellwein era a coisa mais rápida de ser feita. Então, era rapidamente feito o lavado broncoalveolar. Então, você fazia 10 horas da manhã, 10 horas da manhã do outro dia, você já tinha diagnóstico. Isso era extremamente, assim, para a gente que nunca tinha visto aquilo, você ficava, uau, né? Muito interessante. Em relação ainda ao citomegalovírus, só mostrando, então, ratificando a importância do Schellwein, você veja, comparando citologia, imunofluorescência, cultura convencional, veja o Schellwein, 96% de sensibilidade, 100% de especificidade. Então, é um baita do exame. PCR real-time, né, para citomegalovírus, isso aqui são 64 pacientes que foram levantados com 357 amostras, comparando o PCR real-time com antigenemia, com P bastante significativo, mostrando o PCR precedeu a positividade da antigenemia em 14 dias, dos 60, então você tem que ir fazendo de rotina, né? Dos 64 pacientes, 10 tiveram a doença. Você tem que fazer precocemente para fazer um diagnóstico precoce. Antigenemia positivou precocemente em 4 desses 10 e o PCR positivou precocemente em 8 dos 10. Esse é um trabalho interessante que eu achei, sempre coloco, porque mostra 2 métodos, ambos muito bons para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, o diagnóstico desse caso foi de pneumonia por citomegalovírus e o tratamento foi feito com ganciclovir associado à gama-globulina hiperimune. Ainda dentro do diagnóstico diferencial, das lesões intersticiais, outras pneumonias virais. Então, falamos de citomegalovírus. Então, vamos verificar outros vírus que podem acometer. Não sei o que essa flecha está fazendo aí. Vírus sincicial respiratório, parainfluenza, influenza, rinovírus. Destaque, por que destaque ao vírus sincicial respiratório? Hoje temos até vacina, né? 49% das infecções por VSR fazem lesão do trato respiratório inferior. Veja que os outros quase não. Então, tenho que dar muito valor a esse. É muito perigoso o vírus sincicial respiratório, que é um vírus bobo no nosso dia a dia. Todos nós estamos vendo o vírus sincicial, faz bronquiolite nas crianças, nosso doente ativa a asma, faz uma bronquiolite em adulto, tosse, chill, dá corticoide, fica bom. Nesses casos, situação grave, o Jair nos ajudou a salvar alguns pacientes, ele vai lembrar daqui a pouco. Então, pneumonia por vírus sincicial respiratório, critérios diagnósticos, painel molecular, é o que nós fazemos hoje todo dia. Narizinho, tira lá, leva para o painel e o diagnóstico hoje em dia é feito com mais rapidez. Mas, lá para trás ainda, se fazia pesquisa de antígeno para vírus sincicial respiratório por imunofluorescência indireta e daqueles pacientes com infiltrado pulmonar ao raio-x ou tomografia de tórax. Quando você não tinha o painel viral, a coisa era bastante mais difícil. Aqui 2 exemplos, certamente deve estar no rol dos
dos pacientes do Dante, porque ele que nos forneceu esses slides. Lesões menos graves, lesões mais graves, esses slides são antigos, o Dante deve tê-los mais modernos, mas são situações para vocês verem de vírus sincicial respiratório. Diagnóstico precoce, extremamente importante. 15% dos pacientes transplantados, principalmente o paciente imunologicamente comprometido, 15% evoluem para insuficiência respiratória aguda. Acho que isso é muito sério. Tratamento inicial, hoje, ribavirina via oral e imunoglobulina hiperimune. Em situações que a evolução não é satisfatória, ainda se faz ribavirin aerossol. Bastante discutido isso odiernamente, mas lá atrás era o que salvava os doentes. E aqui que entra a participação do Dr. Jairo daqui a pouco. Aqui é só para mostrar, principalmente, quando você não tinha a droga, então a mortalidade. Aqui em vermelho, quando você faz ribavirin sistêmico, né? E aqui o aerossol. Esse é um trabalho mostrando que o aerossol é superior ao ribavirin endovenoso, né? Esta aqui é o slide que o Dr. Jairo gosta, porque ele participou nessa situação. Levamos, hein, cara? Quantos anos isso, né? A montagem disso aqui. Isso aqui o Dr. Jairo tem o mérito, porque ele é o homem que gosta de mexer nas coisas, né? Montou isso aqui, o Jairo que montou isso. Chegaram as peças soltas, nós levamos alguns dias montando isso aqui. O que é isso aqui? Isso aí é um aparelho de dupla nebulização. Esse aparelho que você coloca o ribavirin aqui e ele faz uma dupla nebulização para chegar até o paciente. Qual que é o problema dessa droga? Altamente teratogênica. Toda moça enfermeira grávida, então, pegava atestado no mesmo dia. Que pudesse ficar grávida, não podia trabalhar nesta área, porque é teratogênico, certo? E eles ficavam 18 horas das 24 horas nebulizando. 18 horas por dia nebulizando. Mas, vejam bem, 6 pacientes, nesse levantamento que a gente fez lá do HC, 6 pacientes não receberam ribavirina aerossol, 4 morreram, 66% de mortalidade. Aí veio essa disponibilidade, vamos dizer assim, de 8 pacientes, 25% de mortalidade. Então, a gente salvou com isso muita gente. Pelo menos esses 6 pacientes estão vivos, possivelmente ainda hoje, graças ao uso do ribavirin em aerossol. Ainda das lesões intersticiais, vamos chegar a um outro agente, que é o pneumocistis. Graças ao uso de Bactrim em todos os pacientes, dificilmente hoje você tem pacientes transplantados ou qualquer doente imunologicamente suscetível, vai ver pneumocistose. Por quê? Porque se usa Bactrim de rotina, né? Mas nós vivemos num período que se via bastante pneumocistose. O primeiro caso que eu vi de pneumocistose, vou contar para vocês, foi no Hospital do Coração de Curitiba, que era na Coronel Dulcídio ainda. Jairo deve lembrar. Você lembra, Dani? Então, eu fui chamado, o paciente estava com uma insuficiência cardíaca e não melhorava, e tinha uma alteração lá no raio-x de tórax, né? E nunca tinha visto aquilo, via uma lesão intersticial difusa, você já começava a pensar, mas aguda, né? Bom, para resumir a história, foi para o Nossa Senhora das Graças já um diagnóstico de pneumocistose. Ele era um caixeiro viajante, que cada viagem ele costumava ir aos bordéis para conhecer da cidade e era HIV positivo. Esse foi o primeiro caso que eu vi de pneumocistose. Cara, que vê cara não vê isso, né? Mas, enfim, só para contar, a primeira pneumocistose que eu vi na minha vida foi nessa circunstância. Importante, diferença alvéolo arterial cada vez aumentando naquele paciente para insuficiência respiratória, LDH tem uma importância relativa, o conjunto de medidas, escarro induzido, lavado broncoalveolar e biópsia, você chega até 100% do diagnóstico. Não é um diagnóstico difícil, desde que a gente tenha a suspeita e a lesão intersticial, especialmente, como nós vemos aqui. Então,
as lesões podem ser desde o infiltrado alveolar, infiltrado alcibético, cistos, pneumotórax, derrame pleural. Certamente o Dante vai mostrar melhor para nós, mas eu tenho alguns slides aqui de alguns casos de pneumocistis girovesi. Aliás, isso vale um comentário, né? O Carini era brasileiro e tomaram o nome do Carini, né? Passaram a se chamar girovesi, porque nós sempre chamamos de pneumocistis Carini, e hoje ele é pneumocistis girovesi. Fizeram uma sacanagem. Esse é um trabalho que eu sempre coloco, que é interessante, trabalho chinês, que mostra aí pacientes portadores do pneumocistis e pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, mostrando um método diferente, que eles chamam de LAMP, Loop Isothermal Amplification, comparando com o PCR convencional e mostrando que este método é um pouco superior, né, mas de colonização em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a gente sempre usa aquele termo, né? O pneumocistis aqui é um passageiro e não um patógeno. Essa é uma expressão clássica, né? Ele é um passageiro, ele está lá, mas ele não é o patógeno, né? Só para a guisa de informação que em pacientes normais também pode ter. Mais um caso, 48 anos, feminina, leucemia mieloide aguda, quimioterapia há 3 semanas. Há 2 dias com febre, tosse, secreção mucosa, dor torácica, tórax esquerdo e dor em seios da face. Mucosite grau 2. Diminuição do MV no terço médio, do tórax esquerdo, e uso de cefepime e corticosteroides, sem leucócitos. Raio-x de seios da face, pansinusite. Raio-x de tórax e tomo de tórax. Então, agora nós não temos mais lesão intersticial. Nós temos uma lesão focal. Lembra daquele slide? Lesão intersticial, você pensa numa coisa, lesão focal, a gente pensa em outra coisa. Então, aqui temos uma lesão focal. Como é que é o nome disso aí? Todo mundo sabe? Sinal do halo, né? É o famoso sinal do halo, que nós aprendemos com o Dr. Dante também ao longo desses anos. Fatores predisponentes. Lembra que lá nos primeiros, você tem que pensar o que predispõe a fungo. Então, aqui estão os dados importantes para lesão mucosa, que nós temos aqui, o uso de corticosteroide de longa data, neutropenia prolongada, cateteres e antibióticos de amplo espectro. A maioria dos pacientes transplantados ou submetidos à quimioterapia pesada acabam fazendo isso. Uso corticoide, tem neutropenia, está cheio de cateter, né? E a gente tem, então, condições predisponentes. Diagnóstico: padrão ouro, identificação histológica ou cultura. Já vou falar, esta é uma lesão de pele causada por um agente chamado fusário. Então, o fusário faz muita lesão de pele. Então, para diagnóstico das infecções fúngicas, o sinal do halo ajuda, sinal da crescente aérea, o uso do PCR, galactomanana e beta-D-glucano. Não vamos entrar em detalhe, depois a gente pode até conversar se for o caso. Aí, então, o fungo, galactomanana, é um polissacarídeo da parede celular, foi descrito já lá em 2003, o limite inferior de detecção é 0,5, isso por um tempo foi bastante discutido, hoje é assumido que acima de 0,5 é considerado positivo. PCR com galactomanana, 109 pacientes com aspergilose invasiva, 45% dado o diagnóstico por PCR e 52% por galactomanana. Então, um método bom, não é maravilhoso, mas ajuda muito, porque você tem um conjunto da obra, né? Você tem que juntar fator de risco, a imagem e os métodos diagnósticos que a gente tem, e você faz diagnóstico provada, ou provável, ou possível. Esses são detalhes do diagnóstico que eu não vou também entrar aqui. De qualquer forma, esse é o nosso caso. Como foi feito o diagnóstico? Aspiração cirúrgica do seio da face. Então, um bom serviço de otorrinolaringologia que ajuda muito. Você vai lá, pulsiona, aspira o seio da face e foi encontrado o aspergillus, né, na sinusite da paciente. Tratamento ainda que se usa mais o voriconazole, hoje tem posaconazole, outras drogas mais recentes, mas
o voriconazole ainda é droga de eleição para esse tratamento. Aqui a profilaxia, só mostrando que ainda o fluconazole é o mais usado, ele até, embora o vórico seja superior como droga, mas na prevenção o fluconazole ainda é o preferido. Eu sempre ponho esse slide porque aspergilose é uma situação difícil e extremamente grave. Então, em algumas circunstâncias, você tem a ajuda do cirurgião. Então, drenagem cirúrgica do seio das faces é uma das situações, mas, às vezes, você tem de indicação de toracotomia, porque chegar com uma droga antifúngica lá naquela cavidade é difícil. Às vezes, ele não chega e você não consegue tratar. Então, quando que se indica a toracotomia? Hemoptise de difícil controle, falha terapêutica antifúngica e necessidade de erradicação fúngica antes do transplante. São situações em que, eventualmente, você vai fazer uma toracotomia para melhorar essa situação. Mas, sobrevida em 5 anos, 19%, extremamente baixa, e a mortalidade está associada à persistência da infecção, recorrência da doença maligna e nos pacientes transplantados a doença do enxerto contra os PD. Último segmento da nossa fala, eu queria falar um pouco de imunodeficiência combinada severa, né, e casos de BCG-IT. Então, nós fizemos isso, é um levantamento conjunto do Instituto de Oncologia Pediátrica de São Paulo e do Serviço de Transplante de Medula Óssea de Curitiba, em que nós tivemos 23 transplantes de medula óssea em pacientes com imunodeficiência combinada severa e 9 pacientes desenvolveram infecção por Mycobacterium bovis disseminada. Já tinha visto falar em BCG-IT, doutor, né? Então, BCG-IT é o que aconteceu com esses pacientes. Eram crianças de 5 meses até 39 meses, com mediana de 14, cicatriz vacinal produziu lesão cutânea proeminente que ulcerou e drenou após a PECA. Aumento de volume do linfonodos axilar, retroperitoneal e hepatosplenomegalia. Tratamento, olha quanta droga foi usada, certo? 1 a 2 anos até a recuperação imunológica e 6 pacientes, 6 pacientes vivos, 6 meses a 11 anos pós o tratamento. Então, esse foi o levantamento desses 9 casos. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui algumas características, né? A idade das crianças, as complicações que eles tiveram, vou mostrar as complicações por imagem, que eu acho que fica melhor. Aqui estão as criancinhas, olha o tamanho do linfonodo axilar. Olha as complicações. Aqui a BCG-IT em si, mas vários desses pacientes fizeram junto pneumonia por influenza, lesão por fusário, aqui Epstein-Barr vírus, lesão óssea, nós já vamos mostrar ela em mais detalhes. Vejam a hepatosplenomegalia que essas crianças fizeram. Olha a lesão óssea. Um detalhe, precisa drenar. Esse tipo de lesão não melhora só com a droga. E nós usamos 5 drogas em todos esses pacientes, 5 drogas ao mesmo tempo. Então, alguns pacientes precisaram fazer drenagem para poder melhorar da tuberculose óssea, né? Então, esse é um trabalho, só para vocês, a gente ver o sucesso que foi a nossa recuperação dos nossos pacientes, que esse é um trabalho de, se não me engano, iraniano, está aqui, um trabalho iraniano. Então, eram 8 crianças, as 8 crianças morreram, entendeu? Com adenite, tudo que a gente teve, adenite axilar, hepatosplenomegalia, diagnóstico de imunodeficiência e mortalidade, 100% de mortalidade, né? E do nosso grupo, a mortalidade de 9, 6 sobreviveram. Então, aqui vou levantar a bola de novo, o doutor Dante vai entrar em campo e mostrar para nós com detalhes esses tipos de lesão. Então, eu ficaria muito feliz se o pessoal que escutou, nos aturou até agora, guardasse esse slide, porque dele sai muita coisa. Muito obrigado.